O livro de Isaías, no capítulo 41 e no versículo 10, vai dizer pra gente que quando os necessitados buscam água e sua língua se seca de sede, então eu os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, eu não os abandonarei, jamais os deixarei. E com esse texto eu quero dizer pra você que você nunca está sozinho, ainda que você pense muitas vezes que você está. Bom, por que eu tô compartilhando esse texto e por que eu tô falando essas coisas? Quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu comigo ainda essa semana, na quarta-feira, acho que era dia 11 de setembro. Aconteceu uma experiência com Deus que eu tive muito, muito especial. Bom, pessoal, já faz mais ou menos umas 3 semanas atrás eu precisava fazer um exame que era um pouco complicado no meu caso. Eu sou alérgica a alguns medicamentos, como bezetacil, penicilina, eu acho, né, no geral. Enfim, eu sou alérgica a algumas substâncias. E o exame que o médico me encaminhou para que eu fizesse é uma tomografia computadorizada. É aquele exame que você entra lá dentro daquela máquina, então eu precisava fazer esse exame. Só que no meu caso, eu precisaria do contraste venoso. Para quem não sabe, essa substância é iodo. Iodo que eles colocam na sua veia para poder ter uma visibilidade melhor no exame. E daí, gente, faz 3 semanas que eu tô tentando fazer esse exame e eu não consigo. Na primeira semana que eu fui tentar fazer, a máquina simplesmente quebrou e eu tive que voltar pra casa. Daí eu voltei super triste porque eu fui lá à toa, fiquei esperando umas 2 horas e na minha vez, assim, sabe, a máquina quebra. Daí eles remarcaram pra outra semana. Quando eu cheguei lá pra fazer o exame, simplesmente o médico virou pra mim e falou assim: eu não vou fazer seu exame hoje, porque você é alérgica a benzetacil, enfim, a essa substância, e eu tenho medo de você ser alérgica também ao iodo, e isso pode trazer consequências, assim, muito sérias, então eu não vou arriscar. E aí esse médico me disse, pessoal, que se eu tivesse alguma reação grave ao iodo, eu poderia até mesmo, eu não posso falar essa palavra aqui, mas vocês já sabem, né? E eu teria no máximo 6 minutos até encontrar o hospital mais próximo para que fosse aplicado o antialérgico. Então, assim, o médico não quis fazer o meu exame de jeito nenhum, porque ele falou que era muito arriscado eu ter uma alergia grave se eu fosse alérgica ao iodo. Mas eu falei pra ele: cara, eu não sou alérgica a camarão, nem nada disso, eu como normalmente. Mas ele falou: não, você vai fazer o protocolo de alergia, ou seja, eu precisei voltar para casa, tomar algumas medicações que são antialérgicas ali e tudo mais. Tomei 2 medicamentos durante 3 dias para poder fazer esse exame, né, para poder realizar, tipo, para me preparar meio que para esse exame. Daí, gente, com esses médicos falando tantas coisas assim na minha cabeça, eu já tava com medo desse exame. E o médico falando que ainda tinha risco de vida se eu, sei lá, tomasse o contraste e tivesse alguma reação grave. Não tem como, né? A gente fica meio atordoado, a gente fica meio preocupado com uma situação dessas. Pois bem, chegou o dia do meu exame, né? Chegou a semana do meu exame e o dia do meu exame. E eu fui sozinha até lá para poder realizar o meu exame. E é ali que começa a minha história, a minha experiência, que foi no dia 11, quarta-feira passada, né, que passou agora. Quando eu cheguei na fila, pessoal, pra poder fazer o exame, que tinha acho que eu e mais umas 2 ou 3 pessoas que estavam também pra fazer o exame. Daí a enfermeira colocou a gente assim, meio que aguardando pra ela colocar o acesso no nosso braço. Inclusive tá até aqui a manchinha ainda do meu exame. Cara, eu tenho muito medo de agulhas, enfim, eu nem sei como é que eu consegui ter um filho, sério, porque é só Deus na minha vida. Eu tenho muito, muito medo de agulha, de tudo que possa me furar, eu tenho muito medo de sangue. Eu não sei se vocês também têm essa fobia, mas comigo é uma fobia mesmo, eu não posso ver sangue, mas eu noto que o Senhor sempre me faz forte nas coisas que eu acho que eu sou fraca. Aí eu sempre aguento super de boa, porque o Senhor sempre vai me fortalecendo e eu sempre passo pelas provações que eu tenho que passar com relação a isso. E eu fui lá, super corajosa, dei o braço pra doutora colocar o acesso no meu braço. E aí, gente, ela já veio com uma agulha super grossa pra colocar no meu braço. Daí eu falei: meu Deus do céu, mas louvado seja o nome do Senhor, o Senhor tá aqui comigo, o Senhor vai me ajudar. E ela colocou o acesso venoso no meu braço. E, gente, nem doeu tanto assim, mesmo a agulha sendo grossa. E aí eu fiquei na fila aguardando pra fazer o exame. Eles só colocam o acesso, o medicamento só coloca na hora lá do exame, que você tá lá dentro da máquina. Eles colocam o iodo dentro de você lá na sua veia pra poder fazer o exame só na hora. Então ali eu só tava com acesso. E aí eu comecei a ficar bem tensa, mas estava em espírito de oração. E pessoal, o Senhor, ele fala com a gente de uma maneira tão especial quando a gente está sensível a ouvir a voz de Deus.
Teve vezes de Deus falar comigo através até de um pano de prato. É sério, eu tava tão triste fazendo comida. Quando eu olhei pro pano de prato, estava escrito assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Gente, aquilo ali foi tão emocionante pra mim. E dessa vez não foi diferente. Só que ele usou uma mulher pra falar comigo. Que ele estava ali dentro comigo. Que eu não estava sozinha. Que eu não precisava me preocupar com esse exame. Não ia me matar, não ia acontecer nada. Já tô dando spoiler que no final deu tudo certo. Mas essa experiência realmente foi muito especial. Veio uma mulher que ela tava gritando com todo mundo, fazendo um escarcéu lá dentro da clínica, né, que faz esse exame. E ela tava fazendo um escarcéu e eu achei, olhando pra ela, que ela não batia muito bem das ideias, sabe? Ela é meio lelé da cuca. Eu achava isso, e eu ainda acho, sabe? Ela não batia muito bem e era visível. Ela tava conversando com todo mundo e tudo mais, e falava alto. E aí, nisso, essa mulher tava passando pra lá e pra cá, e eu tava com o braço todo duro, assim, sabe, sentada lá no banco, porque eu tava com muito medo, tenho muito medo de arrebentar minha veia, alguma coisa assim. Inclusive, a médica que colocou o acesso falou que quando coloca o contraste, muitas vezes pode até arrebentar a sua veia. Então, assim, ela me orientou semanas antes a beber muita água e coisa assim. Então, eu tava com muito medo de acabar arrebentando minha veia. E como eu tenho medo de sangue, essas coisas, não posso nem ver. Graças a Deus, de boa, a agulha entrou de primeira, mas eu tenho muito medo. Então, eu tava com muito medo. Tava toda dura, assim, sentada e orando ao Senhor dentro do meu coração. Senhor, entra comigo, não deixa acontecer nada. E aí, do nada, veio essa mulher e começou a falar comigo. Ela perguntou: qual é o seu nome? Falando alto, eu falei assim: meu nome é Tainá. Aí ela falou assim: Tainá, você tá aqui sozinha? Aí eu falei assim: ué, tô. Aí ela virou pra mim e falou assim: tá não, você não tá sozinha. Olha aqui na minha blusa. Aí ela mostrou a blusa assim pra mim. E quando eu olhei a blusa dela, sabe o que tava escrito? Jesus. Quando eu olhei pra blusa dela, tava escrito Jesus. E ela falou assim: ele tá aí com você. Você não tá sozinha não, fica tranquila. Relaxa esses braços, respira comigo. E ela começou a me ensinar a respirar. Gente, foi muito engraçado. E eu toda tensa, mas eu fui descontraindo, fui me acalmando. E aí, gente, foi uma coisa tão linda. Eu senti tanta presença de Deus quando ela falou aquilo. Olha aqui pra minha blusa. Você não tá sozinha não. Como ela poderia saber que eu tava tão tensa, né, no exame? Na verdade, todo mundo que tava pra fazer esse exame tava super tenso, sentado na cadeira, porque a gente não sabia como ia ser. Tinha até um rapaz, gente, que quase chorou quando foi botar o acesso venoso. Já era um homem já, né? E aí ele quase chorou lá pra colocar o acesso. Então, assim, foi muito tenso, mas também foi maravilhoso. E aí, beleza. Ela falou isso pra mim, eu já acalmei meu coração, porque eu sabia que o Senhor era comigo. Embora eu já soubesse, mas foi uma confirmação. Sabe quando a gente precisa de uma confirmação do Senhor pra nos dar aquele gás, aquele impulso que a gente precisa, aquela confiança? Foi o que eu recebi. E naquele momento chegou a minha vez de entrar lá dentro da sala para poder realizar a tomografia, né? E aí eu entrei, pessoal, e né, o médico que estava me atendendo perguntou algumas coisas antes de eu entrar na máquina, me deitou na máquina. E aí ele foi e explicou: olha, eu vou colocar o acesso, eu vou colocar o iodo agora na sua veia, né? Eu vou colocar o contraste. E aí você vai sentir algumas coisas, você vai sentir seu braço arder, então é normal. Eu falei: meu Deus, vai doer. Vai ser normal, você vai sentir subir na sua garganta gosto de ferro, gosto de ferrugem ou algo assim. E depois você vai sentir o seu corpo queimar. Mas é normal, então já vou te alertar sobre isso. É normal, fica tranquila, não se move na máquina que vai dar tudo certo. E aí eu deitei e entrei na máquina. E pessoal, quando eu entrei naquela máquina, eu tinha uns momentos que eu ficava tão nervosa que eu mal conseguia respirar, com medo de ter alguma reação. E também do iodo que ia entrar, né, do contraste que ia entrar no meu corpo. Eu não sabia como ia ser. E aí, gente, quando ele começou a aplicar, começou a queimação e começou o meu corpo a queimar. Você sente, né, o contraste entrando dentro da sua veia. E quando chegou na garganta, quando chegou na boca, aquele gosto de ferro, sabe, muito forte. E ali começou a queimar tudo aqui dentro. E aí eu comecei a lembrar de uma canção que eu cantava quando eu ainda era adolescentezinha, assim, sabe, jovem, tinha uns 12 anos. Eu pegava meu violão e todos os dias eu ia pra cima da laje da casa dos meus avós e cantava pra Deus. E ali eu fazia o meu momento, o meu devocional com o Senhor, com 12 anos ou 13 mais ou menos. E eu cantava uma canção que ela dizia assim: pode exclamar, pode chorar, eu estarei sempre pronto para te ajudar. E se o coração desfalecer, confia em mim, eu sou Jesus e te faço vencer.
E do nada, gente, não tinha como ser uma coisa aleatória, porque eu não ouço esse louvor já tem muitos e muitos e muitos anos. Já tem mais de 10 anos que eu não ouço esse louvor. E naquele exato momento que eu entrei... Gente, tá passando um carro de vereador na minha rua. E naquela hora que eu entrei na máquina, justo na hora que eu entrei na máquina, que ele ia liberar, né, o contraste na minha veia, começou a tocar esse louvor na minha mente. Eu sabia que era Jesus. Eu sabia que ele estava dizendo que ele estava ali comigo. E aí eu recordei desse louvor, eu recordei de quando eu ainda era jovenzinha. Do nada veio esse louvor na minha mente. Eu sei que não é do nada, é o Senhor falando com a gente. E ali aquelas palavras entraram no meu coração. E quando eu começava a respirar muito ofegante, porque eu estava com muito medo, me vinha aquela sensação de paz, esse louvor tocando dentro do meu coração, dentro de mim, me falando que eu podia clamar, podia chorar, que ele estava ali pronto para me ajudar e que eu não precisava me preocupar, porque ele era Jesus e ele me fazia vencer. E ali, quando acabou, né, o exame, fiquei na máquina alguns minutos. Quando acabou o exame, o efeito foi passando do contraste. O médico foi, me tirou, falou assim: senta devagar, como é que você tá? Como você tá se sentindo? Meio preocupado. E aí eu falei pra ele: cara, eu não tô sentindo nada, não tô sentindo nada. Aí ele, sabe, ficou aliviado, ele falou: cara, graças a Deus, significa que você não é alérgica ao iodo, você não é alérgica ao contraste. E ali eu desci, né, daquela maca, eu desci muito agradecida ao meu Deus pelo que ele tinha feito comigo e decidida a compartilhar. Pode ser uma história muito boba para muita gente, mas eu sei que para algumas pessoas não vai ser tão boba assim. Possa ser que te inspire a começar a perceber os detalhezinhos, porque o Senhor fala nos detalhes, ele fala, como esse texto de Isaías que eu li para vocês no início do vídeo: quando os necessitados buscam água e sem encontrar, as suas línguas se ressecam de sede, então eu os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Não temas, porque eu estou contigo. Então é isso que o Senhor diz para nós. Muitas vezes o Senhor não vai nos livrar de coisas difíceis, de momentos difíceis, como foi o meu caso. Era um exame difícil, eu não queria fazer, tava com muito medo, meus pais me desencorajaram pra caramba também, com muito medo de eu fazer esse exame. Não faz, às vezes é melhor não fazer, mas eu falei assim: não, eu vou fazer, se precisa fazer, eu vou passar por isso. E eu passei pelo exame e deu tudo certo, pessoal. Assim o Senhor faz com as nossas vidas, a gente vai avançando a cada vez mais, o Senhor vai trocando os nossos medos pela coragem. Às vezes ele não vai te livrar da situação, ele não me livrou de ter que fazer um exame difícil, mas ele entrou ali dentro comigo. E eu me lembro do texto também lá de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde o rei Nabucodonosor, ele se indaga e ele fala assim: mas não entraram três homens, 3 rapazes dentro da fornalha? Como é que eu estou vendo 4 e um com a semelhança do filho do homem? Assim eu senti que foi comigo quando eu saí daquela máquina. Entrei sozinha, mas eu saí em 2 pessoas, porque estava eu e o Senhor junto comigo, ao meu lado, e Deus usou uma mulher, Leler da Cuca, para falar comigo, cara. Deus usou uma mulher louca, sabe, aparentemente, mas ele usou ela e teve esse carinho e esse cuidado comigo. Você não está sozinha, eu estou aqui com você. Então o Senhor sempre está nos mandando sinais de que ele está conosco, está presente. E mesmo que você passe por uma adversidade, um momento difícil, não se preocupa, o Senhor está contigo, ele está do seu lado. Procura ver os detalhes, que com certeza você vai enxergar a presença de Deus, assim como eu enxerguei naquela quarta-feira. E eu nunca vou me esquecer desse momento. Foi um momento muito especial, embora foi de muito medo. Também foi de uma vitória incrível, porque eu consegui realizar o exame com êxito. E o Senhor me ajudou, o Senhor estava ao meu lado, assim como o 4º homem da fornalha, ele estava comigo também dentro daquela máquina e está aí contigo agora. Então eu não sei se esse vídeo pode edificar a sua fé de alguma forma, mas eu senti no coração de compartilhar isso, assim como eu compartilhei na minha igreja também, na consagração. Eu trouxe uma mensagem que trazia esse meu testemunho, e eu creio que vai edificar outras vidas também. Às vezes, Deus não está nas coisas extraordinárias, mas está nas coisas ordinárias, as coisas do dia a dia. Às vezes a gente não vai enxergar Deus numa tempestade, ou no trovão, no furacão. Às vezes Deus vai estar na brisa suave, às vezes Deus vai estar no dia a dia, vai estar no pano de prato, enquanto você está chorando, lavando a louça. E aí você vê lá, a alegria do Senhor é a sua força. E ali o Senhor está falando contigo. Então, às vezes não é que Deus não fale com a gente, às vezes é a gente que está insensível para ouvir a voz de Deus. Mas se a gente estiver na ligação com o Senhor com certeza vai falar com a gente, e ele está sempre, o tempo inteiro ao nosso lado, falando conosco, nos dando sinais de que ele está ali presente. Muitas vezes
É a gente que não observa.